Olá, boa tarde. Dando início a mais uma live da Base Diálogos, um projeto de um quarteto profissional composto por uma advogada, eu, duas psicólogas, Patrícia Pires e Mônica Lobo, e uma planejadora financeira, Bebel Montenegro. Hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento, assim que elas entrarem aqui na nossa live. Tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui o nome da live. Ó, Patrícia Pires já entrou. Ixi, deixa eu tirar esse barulhinho chato. Oi, Patrícia! Bem-vinda! Chegamos! Que bom bem? Que você conseguiu. Sim. Deixa eu botar aqui que fica mais bonitinho, parece a florzinha. Vou botar o nome da nossa live. Vamos falar sobre autoconhecimento, é isso? Isso! Adoro! Vamos, só isso. Hoje o nosso título é bem curtinho. Pô, mas é um título e tanto. Autoconhecimento abrange muita coisa. Por que você pensou nesse tema para hoje, Patrícia? Então, já faz parte da live, porque, Olivia, eu venho num processo, apesar de, ter feito psicologia, trabalhar com isso praticamente desde sempre na minha vida, porque trabalhei também 8 anos em RH, mas não deixa de ter uma questão de conhecimento. Eu vejo hoje a importância disso, que se eu pudesse falar algo que, tipo assim, comecem para ontem, é um processo de autoconhecimento, né? Porque é um processo perene que não tem validade, não acaba, do tipo, eu já me conheço, pronto, acabou. Porque somos seres mutantes. E eu não sei se as pessoas têm a real noção, porque quando eu tive a real noção disso na minha vida e com as pessoas que eu trabalho, da importância disso e como isso facilita a nossa vida, até em questões de escolhas bobas do dia a dia, né? Quando você se conhece, sabe dos seus valores, como isso, né, facilita a gente, como é importante a gente se conhecer. Mas de verdade, né? Principalmente aquele lugarzinho que a gente não gosta de olhar, né? Oi, Mônica. Olá, bom dia, meninas. Bom Olha dia. nós aqui de novo. Continua, não quero atrapalhar, continua. Não, a Olivia me perguntou por que Falando aqui, eu mutada. Por que eu tava... Por que, né? Hoje a live eu vou começar conduzindo. E por que eu quis falar sobre isso, autoconhecimento. Aí eu estava explicando para ela que o quanto eu percebi, tanto na minha vida e tanto com o meu trabalho, a importância de se conhecer. Como isso facilita e como muitas vezes isso fica meio... Às vezes vulgarizado, né? Tem essas buzzwords hoje em dia que dá preguiça, né? Autoconhecimento, tóxico, empatia, que vira uma coisa meio, preguiça disso. Mas não, autoconhecimento é algo importante, muito importante, perene, porque acho que é um processo que não acaba, porque nós somos seres mutantes, a gente está sempre mudando, aprendendo e evoluindo. A gente não é a mesma pessoa que a gente é, sei lá, há um ano atrás, imagina 10. E às vezes a gente não para refletir, para analisar, ou falar, eu sei, eu já me conheço. E como é um processo importante, facilita a vida. E eu que estava comentando com a Olivia, até em escolhas bobas do dia a dia, quando você se conhece, você já sabe, não,
nem adianta eu fazer isso porque eu me conheço. Não vai funcionar para mim. Você começa também, eu acho que, a se limitar, né? A colocar fronteiras e limites em você, porque você se conhece, já sabe que aquilo não vai funcionar, que aquilo te faz mal. Mas eu não acho que seja um processo nem simples e nem fácil. Então, eu acho que trouxe esse assunto para a gente refletir e eu já vou começando a perguntar para vocês. Vocês se conhecem? Fala, Olivia. E aí, Mônica? Todo mundo querendo fugir da pergunta. Fala. Olha, tô chegando aqui, né? Se eu me conheço, em parte. Em parte, acho que a gente vai, como você falou no início, né, Patrícia, assim, o autoconhecimento é uma constante. A gente somos seres em constante transformação. Então, é claro que a gente, ao longo do percurso de uma vida, né, a gente vai entendendo o que é que funciona mais, quais são as nossas aptidões, as nossas virtudes, quais os gatilhos que mexem com a gente, né, que fazem, às vezes, a gente hesitar e tomar uma decisão errada. Então, acho que autoconhecimento é um trabalho, é um work in progress, né? Um trabalho, uma constante na vida de seres que estão em constante transformação. Então, eu me conheço em parte, eu me conheço, sempre busquei fazer trabalhos, né, de terapia, de psicanálise, para buscar justamente ter esse momento, ter esse espaço para refletir, para falar, para refletir, para entrar em contato com os meus sentimentos, por mais difíceis, né, que é muito difícil. O autoconhecimento não é, a busca pelo autoconhecimento, como você falou, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né, não é um passeio de bicicleta, mexe com a gente, pode trazer muito sofrimento também, né, da gente se deparar com os nossos traumas, com as nossas limitações, com os nossos medos, né, com os gatilhos, como eu falei, mas é uma busca constante. Também a gente também acessa as nossas potências, as nossas forças, as nossas virtudes, e com a maturidade e com essa busca constante, acho que a gente vai aprendendo a manejar, né, com mais propriedade, né, as nossas sombras e a nossa luz. Então, acho que para mim, autoconhecimento é isso, e é essencial, sabe? É essencial para uma vida saudável, assim, buscar essa calibragem, né? Assim, então, o que eu fiz? Eu estou exagerando aqui, está na hora de eu recuar para lá, deixa eu virar um pouco para a esquerda ou para a direita. Enfim, então é isso, mas a verdade também é que a gente nunca sabe como que a gente vai reagir diante de certas situações. Então, atenção e um exercício de presença e consciência ajudam no processo, né? Falei demais, era uma pergunta mais curta, mas assim, acho que é isso. Eu faço análise desde 14 anos, então para mim, autoconhecimento, eu tenho 46, então, assim, um bom tempo da minha vida eu estou num processo de análise e acho que vou ficar sempre e variando os tipos de terapia, né? Não sempre o mesmo. Mas nessa busca pela apropriação de si. Acho que é isso que é autoconhecimento. Antes da Mônica falar, como você estava falando, Olivia, eu penso exatamente igual a você, que é uma prática constante de análise e reflexão, né? Das suas atitudes, dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Assim, autoconhecimento, o que é? É uma análise, uma reflexão constante dos seus comportamentos, das suas atitudes e dos seus pensamentos. Mônica. Bom, olha só. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, acho que é tudo bastante lógico, com bom senso. Na hora que vocês começam a falar, eu me lembrei, assim, a primeira percepção, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu comecei a sentir isso na minha adolescência, que eu tinha uma sensação incômoda, que eu achava que eu não tinha personalidade. Naquela época, eu queria descobrir quem era eu, se eu tinha personalidade.
E a sensação que eu tinha é que eu era uma Maria vai com as outras. Que na hora que alguém falava uma coisa, eu concordava, depois que alguém falava outra coisa, eu concordava, né? E ao longo da minha vida eu fui entendendo que assim, essa foi um pouco a minha história. Gangorra, quem está certo, a minha mãe ou meu pai, aonde que eu vou concordar com a minha mãe ou meu pai, e esse foi talvez a primeira questão do autoconhecimento, né? Quem sou eu? Essa curiosidade de entender quem era eu. Eu, ao longo da minha vida profissional, eu entrei em contato com um autor que foi um divisor de águas na minha vida, que é um autor americano chamado Murray Bowen, e que ele trouxe um conceito que passou a embasar um pouco o meu entendimento do que seria autoconhecimento. E ele, dentro de uma visão sistêmica de entender que a gente está dentro de um contexto familiar, social, universal, que seja, ele diz que nós somos indivíduos dentro de uma massa de ego familiar, que a gente nasce dentro de um contexto que como se fosse assim uma massa de cores, ou uma massa colorida, ou uma massa de alguma textura, onde a gente fica ali tentando buscar uma individualidade. E eu acho que o conhecimento, se eu for reduzir, é uma busca pela individualidade, o autoconhecimento. Quem sou eu? Por que eu estou sentindo assim? Né? E qual é a minha responsabilidade no que eu estou fazendo? Eu acho que esse é um processo que eu concordo com vocês, que não acaba nunca. E quando eu descobri que eu nasci numa família e que isso tem uma característica de formas de reagir ao outro, e quanto mais eu me conheço, mais autonomia eu tenho para reagir de uma forma um pouco mais consciente e menos reativa, se eu tivesse que resumir o autoconhecimento para mim, é isso. É entender por que eu sinto dessa maneira, por que eu reagi dessa maneira e entender por que eu estou aqui e por que eu estou fazendo essas escolhas. Mas que para isso eu tenho que me aprofundar e entender como é que é a dinâmica da minha família, e que lugar eu ocupei e por que eu ainda não consegui, muitas vezes, sair desse lugar. Então, a minha reação vem disso, às vezes, e falta autoconhecimento para eu entender por que eu reagi assim. Eu acho que nós três aqui, e Bebel também, se tivesse aqui, eu acho que né, ela estaria junto no pacote. Nós somos pessoas que buscamos isso desde, não vou falar desde sempre, mas, enfim, como a Olivia falou, né, faz terapia, análise desde os 14 anos. A Mônica, acredito que né, faz e fez também bastante e trabalha com isso. Então, entrou em contato com esse mundo. E eu também, a Bebel, eu acredito que mesmo sendo da área de finanças, ela também busca o autoconhecimento, análise de si próprio, de refletir, de olhar de onde você veio, né, para entender, né, como você reage. Então, quando a Mônica fala, né, que a Mônica, a gente não se apresentou hoje, né? Eu apresentei, enquanto a gente estava esperando, eu apresentei, assim, rapidamente. Foi para já ir direto ao assunto. Eu e Mônica somos psicólogas, mas apesar, né, de termos uma formação, eu trabalho mais com o indivíduo, né? E a Mônica trabalha com família e casal, e traz todo esse lado sistêmico de entender a sua biografia emocional, tudo como ela falou. Então, diferente da Mônica, eu acho, as pessoas que aparecem no meu consultório, como eu não sou uma terapeuta familiar sistêmica, né? Apesar de eu acreditar em toda essa metodologia, tem muita gente que, no primeiro momento que chega no meu consultório, não sei se eu acho difícil isso acontecer com você hoje em dia, Mônica, mas se você me corrija se eu estiver errada, que chega lá e não quer falar de família. Que não, chega olha lá só.
E não quer falar de passado. Num primeiro momento, e para mim é impossível você ter autoconhecimento sem você olhar para esse lugar. E aí eu já pergunto para você. Fala. Eu vou discordar mais ou menos, não sei se eu vou discordar, não. Mas eu vou complementar, talvez, o que você fala. Eu acho que o indivíduo não existe. Uhum. Quando você... É meio uma provocação. Quando você diz a Mônica é terapeuta de família e eu sou terapeuta individual, eu acho que é quase um marketing. Mas, assim, nem você esquece a família, porque você tem essa visão do indivíduo dentro do sistema, né? E, às vezes, a pessoa, num determinado momento da vida, entende que não quer, na verdade, trazer a família corporalmente, fisicamente, para um espaço de terapia. Embora uma terapeuta sistêmica de família, eu atendo pessoas individualmente, eu não atendo só famílias e casais. O que eu acho que faz uma diferença aqui é a minha lente. Né? Uhum. Eu acho que você busca alguns conceitos teóricos que tentam trabalhar o indivíduo no aqui e agora, que é uma lente. Também. A minha lente, quando eu estou vendo o indivíduo, eu estou vendo o tempo todo o indivíduo dentro da família. Eu não vejo esse indivíduo fora do contexto. O que eu vou buscar nesse autoconhecimento do meu cliente, seja um casal, uma família ou uma pessoa sozinha, é o quanto que eu estou interligado com essas gerações do meu patamar e dos patamares anteriores, o que eu reproduzo e o quanto eu consigo, como diz o Bowen, me diferenciar dessa massa amalgamada que são as emoções e os valores e a cultura onde eu nasci e que me constituíram como criança. Né? Eu pertenço a essa família, é necessário, eu preciso pertencer. Eu não nasci de chocadeira, eu nasci dentro de um sistema. Então, para mim, o indivíduo está sempre dentro do sistema, mesmo que, em algum momento, ele esteja num espaço sozinho, com o seu próprio terapeuta, buscando um processo de autoconhecimento, seja psicanálise, seja cognitivo-comportamental, seja bioenergética, seja a linha teórica que ele escolher. Então, foi um pouco disso aí que eu estou trazendo para clarear um pouco essa ideia do indivíduo e da família. Eu concordo, é por isso que eu questionei, na verdade, como você, eu acho que atualmente é focada em família e casal, e não que você atenda só famílias e casais, até porque, né, você me atendeu. Eu fui sozinha, eu não fui nem com um casal e nem na minha família. Eu concordo em número, gênero e grau, e é exatamente o que eu estou falando, de que é impossível a gente tratar um indivíduo, apesar de pessoas, pelo menos no meu consultório, eu não sei no seu, porque hoje em dia talvez eu imagino, eu já fui lá sabendo disso, né? Mas tudo bem, eu sou entendida. Então, eu sabia que ia trazer minha mãe, não sei o que lá, e estava aberta a isso. Como chegam pessoas que não estão abertas, não querem ter, fazer terapia, ter autoconhecimento, né? Sem querer olhar para esse lugar de nós dentro do nosso contexto. E eu, de alguma forma, não acho que seja possível, mas eu vou, talvez, tentando ir para um lugar mais lento para tentar fazer a pessoa ir para esse lugar, ou quase que apagar fogo, né? Com uma coisa de cognitivo-comportamental do aqui e agora, que talvez você vá amenizar algum sintoma, mas não vai tratar a causa, né? Perfeito. Mas eu queria puxar isso para a gente, assim, o que identifica, a pergunta para vocês,
O que identifica para vocês, assim, a uma previsibilidade em termos de reação? Como é que vocês se identificam assim? Nossa, eu me conheço, eu consegui cuidar de mim. Porque, para mim, a gente se conhecer está implícito cuidar de mim, não entrar em roubada. Né? Eu acho que quando a gente não se conhece, a gente entra em roubada. Porque a gente age impulsivamente, a gente joga para o outro a responsabilidade do que aconteceu e não se autoimplica, se vitimiza, acha que a culpa é do mundo, entra num lugar de coitadinha. Então, assim, o que ajuda, o que dá, qual é o sinal para vocês de que, assim, caramba, luz vermelha, estou entrando numa roubada? Vamos lá, eu vou refletir aqui junto com vocês publicamente. Eu acho que o erro, você errar muito, fazer várias vezes, várias cagadas na vida, falar assim, para que eu fiz isso? Vai fazendo você chegar num lugar de entender quais são os seus botões, quais são os seus gatilhos emocionais que te levam para aquele lugar. É óbvio, falando de novo que a gente vem falando, que autoconhecimento é uma coisa perene ao longo da vida, outros botões podem ser apertados que nunca haviam sido apertados antes. Então, eu tento, no meu caso, me observar nas situações onde eu agi de uma forma que eu não me orgulho, fiz alguma coisa que eu me julgo mal, não gostei da forma como eu fiz, como eu reagi, ou que me deixa triste, ou que vai para um lugar de discórdia com as pessoas que eu convivo. Eu começo a olhar, pô, qual é a minha responsabilidade diante disso? Então, não sei se eu respondi, mas eu vou olhando, pô, você está fazendo isso de novo, e aí eu vou tentando olhar para ver o que eu posso fazer para tentar frear, mudar. Então, eu acho que a gente precisa se aceitar na nossa humanidade, que a gente não é perfeita, que eu tenho vários lados meus sombrios, para a gente poder mudar. E não mudar para se aceitar. Então, eu acho que eu me aceito do jeito que eu sou, sabendo que eu sou humana e imperfeita e falível. Aí eu identifico esses lugares e busco aí ir para outro lugar. Mas só para finalizar, uma coisa que eu faço bastante é sempre que alguém fala alguma coisa sobre mim, e eu já não fui assim, tá? Que eu não gosto de ouvir uma crítica, alguma coisa ruim, eu presto atenção. Tipo assim, por que essa pessoa está falando isso sobre mim, se eu não me acho desse jeito? Por que ela acha isso de mim se eu, por exemplo, sei lá, nossa, é muito ciumenta. Eu falei, eu ciumenta? Eu não sou ciumenta. Mas se essa pessoa está falando isso sobre mim, eu tenho que dar ouvido a ela, né? Enfim, se está no meu convívio, eu acho uma pessoa que faz parte da minha vida. Então, eu dou muito ouvido ao que o outro fala de mim. E talvez quando eu era mais nova, a minha primeira reação fosse o contra-ataque, tipo, eu não sou assim, não. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é isso que eu faço. Para me conhecer e tentar ir para um outro lugar. Deixa eu ler aqui o comentário da Neuza. Ela escreveu assim: foi o que eu pensei. Eu sou psicanalista e, obviamente, penso no indivíduo na família. Mas tenho recebido jovens que me dizem: quero resolver meu problema, né? No trabalho, no casamento. Então, sou eu na família, eu no trabalho, eu no casamento, eu dentro de diversos sistemas, né? Sem família primária, acho que ela quis dizer primária, né? De origem. Deve ter sido isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Só repete a pergunta para mim, Mônica, que você fez. Ixi, Maria! Desculpa. Não, eu anotei aqui. Eu falei tanto. Eu anotei aqui. Você falou alguma coisa disso, né? Como que a gente vai se conhecendo e tal, e faz
Pelo menos foi o que eu anotei. Como é que E vocês se identificam? Como é que vocês percebem que vocês têm autoconhecimento? Eu acho que alguma e coisa você nessa falou linha. alguma coisa assim, para com esse conhecimento, né, com essa apropriação de si, não entrar em roubada, né? Uhum. Foi alguma coisa assim que uma de vocês falou. E eu pensei no seguinte, né, ouvindo vocês, que pensando até, Patrícia, você fez algumas analogias, mas usou a metáfora do frear. Eu fiquei pensando nisso, né, num automóvel. A gente está ali conduzindo a nossa vida, né? Então ali talvez tenha um indivíduo. E no carro que eu tenho, né, a quantidade de gasolina e tudo mais, né, é o contexto. Acho que Mônica está falando muito né, do contexto, né? Eu não existo sem relações. Eu estou em relação o tempo todo. Primeiro na família de origem, né? E aí indo na direção do comentário da Neuza, né? E depois em outros espaços de relacionamento, né? Na escola, no trabalho, no casamento, na cena pública. Então, é difícil pensar no indivíduo isolado, né? Ele não está isolado, ele está sempre em relação. Então, acho que é isso, né? A gente, a partir da experiência, sempre buscar esse processo, né? Autoconhecimento, né? Processo de conscientização de si, né? Eu estou dirigindo o meu carro, eu vou pegar um caminho, um atalho, eu vou à direita, eu vou à esquerda, eu vou dirigir à noite, né? São as escolhas que eu vou fazendo a partir desse meu drive, né? Do que eu conheço, se eu conheço, né? Do que eu tenho de informação que eu trago comigo da minha família de origem e, claro, que me constitui a partir desses relacionamentos, né? A coisa de não entrar em roubada, eu achei curioso, assim, outro dia, porque eu adoro uma figurinha dessas de WhatsApp, que é uma mulher que diz assim, vacilei, tô ciente. Que eu adoro, eu acho a melhor, porque assim, vacilei, estou ciente, né? Às vezes a gente faz escolhas na vida que a gente sabe, né, que talvez não seriam as melhores escolhas, mas por algum motivo a gente precisa fazer aquelas escolhas, né? E eu acho que é o diálogo constante, né, com isso. Então, não é uma garantia de que a gente não vai entrar em roubada, mas pelo menos a gente entra em roubada com consciência e sabendo o que a gente está buscando nessa roubada, o que a gente está buscando nesse relacionamento tóxico, o que a gente está buscando, né, nessa escolha que, no fundo, lá no meu íntimo, eu até sei que ela não é a melhor para mim, mas eu estou indo para essa direção. Vai na direção, com consciência, e saiba o que em você está buscando aquela dinâmica. E está tudo bem, porque o negócio é ir com consciência, sem perder, entrar nos caminhos errados, nas roubadas, mas sem perder o GPS, sem perder a capacidade de redefinir a rota, né? De entender que tem outros caminhos e que eu estou no comando da direção. Foi o que, né, me ocorreu. E é isso, né, Patrícia? Você falou, queria só falar mais duas coisas, né? A questão não é eliminar o nosso lado sombra, né? O autoconhecimento não vai fazer com que a gente deixe de ter um lado sombrio. Ao contrário, vai fazer a gente aprender a se relacionar com ele, né, de maneira mais cuidadosa para a gente mesmo. Porque o lado sombrio, eles vão se renovando à medida que a gente vai vivendo e ninguém é uma coisa só. Ninguém é totalmente luz, nem totalmente sombra, né? E a ideia é a gente buscar esse equilíbrio e aprender a lidar tanto com a luz quanto com a sombra. E por fim, né, o que eu ia falar, eu ia comentar em cima do seu comentário, Patrícia, que você falou, né? Eu ouço muito que o outro fala sobre mim, né? Porque eu posso não estar percebendo alguma coisa. E muitas vezes eu me surpreendo. Eu vejo, nossa, fulano me acha desorganizada. Pô, fulano me acha, né, sei lá, coisas que eu acho que não tem nada a ver, que eu não me sinto assim. Mas se o outro está dizendo, né, e isso acontece muito nos relacionamentos e tal, é claro que o que o outro diz é importante, a gente deve ouvir, porque de fato a gente pode não estar percebendo o que a gente está comunicando. Mas em algumas situações também, né, Patrícia, Mônica e pessoal, às vezes o que falam da gente, né, a pessoa que está falando fala mais de si do que da gente. Também tem muito isso, né? Porque aquilo que na gente gerou incômodo no outro
é porque, de alguma forma, aquilo ressoou no outro. Né? Tem coisas que a gente pode fazer, pensar, agir e passa batido pelo outro. Mas se o outro pegou, não estou dizendo que essa é uma regra geral, é porque, de alguma forma, teve uma ressonância dentro daquela pessoa. Então, às vezes, você vê, né, a gente que trabalha com situações de conflito, né, vocês com a terapia, né, eu com negociações envolvendo casais, envolvendo pessoas em situação de conflito, né, às vezes eu vejo claramente, assim, como numa fala, a pessoa está falando mais de si do que do outro, né, mesmo que esteja apontando o dedo para o outro. Enfim, é o famoso vacilei, tô ciente. Eu ia... Deixa eu falar aqui, que eu peraí, fui só um anotando. pouquinho, antes de abrir para vocês, deixa eu ler um comentário aqui, que enquanto eu estava falando passou. A Cristi de Castro disse, gente, é difícil, viu? Quando a gente acha que está indo bem, tudo direitinho, que a gente já conhece um pouco da gente, aí tu vai e faz uma cagada. Ela botou pontinhos. Pois é, então, aproveitando tudo que vocês falaram, eu só vou resumir e concordar, né? Na verdade, na hora que a Paty estava falando, uma coisa que me chamou a atenção é o contato com o erro, né? É esse final da a gente faz uma caca, né? Vamos dizer assim, é a gente poder olhar para isso. Primeira coisa, eu acho que é o primeiro movimento que ajuda no autoconhecimento, é ter coragem para olhar, né, o que a gente faz de errado. 2, é a gente assumir a responsabilidade daquele erro. Pode ser uma circunstância, uma provocação externa, etc. Mas a forma como eu atuei é da minha responsabilidade, eu tenho poder sobre isso. Eu tenho consciência, se eu conseguir ter consciência e entender que aquilo é da minha responsabilidade, eu já acho que é um grande caminho para a gente ir conseguindo encontrar um lugar mais confortável, né? Porque eu acho que o autoconhecimento traz isso, um lugar mais confortável, né? Se fosse uma metáfora, qual é a cadeira que não me dá dor nas costas? Eu não quero qualquer cadeira, eu quero uma cadeira que me fique bem, eu quero estar bem nesse momento aqui, nesse brinde que é a vida que a gente está passando aqui. Não quero estar incômoda. O outro ponto que eu acho que junta com esses dois é a aceitação. Eu tenho que aceitar também essa vulnerabilidade. E aí vem um ponto que a Olivia fala, do que o outro fala, que é o que a gente em mediação chama de escuta ativa. Eu tenho que ouvir o que o outro comenta, mesmo que eu não concorde. Eu não preciso concordar, mas eu preciso ouvir e perguntar por que você está falando isso? De que maneira isso faz sentido para você? Por que você entendeu dessa forma? Ou me enxergou dessa forma? Eu acho que é uma outra ajuda. E aí eu acho que entra um binômio, que é o quanto que eu me aceito, o quanto que eu reajo a. Eu acho que o autoconhecimento tem a ver com um equilíbrio entre a reatividade, porque a gente sempre vai ter reatividade. Sim. Vai dar um incômodo, vai dar sentimentos de raiva, de medo, de tristeza, né? Mas eu preciso acolher isso e me aceitar. Ver que ressonâncias, acho que foi uma palavra que a Olivia usou, que eu peguei, que ressonâncias isso tem dentro de mim. Me apropriando desse sentimento. Agora, em relação ao que a Neuza falou, que eu concordo, só que eu faria um ajustezinho. O indivíduo, dentro da família, dentro do trabalho e dentro da escola, foi um indivíduo que se constituiu na família que ele nasce. Então, a forma como ele vai atuar nos outros vão ser consequências desse nascimento da individualidade dele, que é dentro da família. E aí, quanto mais essa família abrir espaço para individualidades, mais esse indivíduo vai poder ter uma folga para poder se autoconhecer, experimentando relações onde ele pode exercitar essa escuta. Se é uma família com valores muito fechados, muito rígidos, e que não abre para a escuta do fora, do sistema
que a gente está inserido, esse indivíduo vai ter mais dificuldade. Ele vai ter mais reatividade ao novo, ele vai ter mais reatividade ao diferente. E essa reatividade, no meu ponto de vista, atrapalha o autoconhecimento, porque eu jogo tudo para fora, eu não olho para mim, o que aquilo é minha responsabilidade. Bom, eu anotei aqui algumas coisas sobre o que vocês falaram. A Mônica falou e a Olivia falou e eu também falei, né? A questão, né, de quando eu aprendo muito com os meus erros e, se Deus quiser, eu vou cada vez errar menos, ou aquilo que eu sempre falo, que sejam erros inéditos, né? E a Mônica errar diferente, vai errar diferente. Exatamente, porque, sei lá, tô num relacionamento abusivo, o tóxico. Se eu entrar em outro, que seja por outro motivo, que eu não tenha aprendido naquele, entendeu? Porque aí é o autoconhecimento, né? E de você tentar aprender e ir aprendendo. A outra, Olivia, foi quando você falou, né? Quando alguém está falando, né, sobre alguma coisa de você, muitas vezes está falando sobre, né, si próprio, e é o famoso quando Pedro fala de Paulo, sem mais sobre Pedro do que de Paulo. Sim. E quando eu falei, né, que eu ouço muito hoje o que falam sobre mim, não é que eu ouço e também aceito e acolho, né? Eu vou para uma autocrítica. Peraí, né? Tem uma peneira ali, mas eu ouço. O que eu estou dizendo que antigamente talvez eu só era reativa, tipo, não, não sou eu essa pessoa e pronto. Hoje em dia, não, por quê? Se eu não me vejo assim, o que eu estou fazendo dentro da dinâmica, né, da vida do outro? Uma coisa que aconteceu comigo, enfim, há um tempo, foi que eu ouvi de alguém que alguém falou que não gostava de mim muito, porque eu era muito sharp answer. Sharp answer? Suas respostas são muito afiadas, tipo assim, sem noção, entendeu? Que eu saio falando as coisas. Sincericida. Mônica, eu estou tentando te adicionar, mas não estou conseguindo. Vamos continuar tentando. Sai e volta. Pede. Aí eu falei, eu sou assim? E a Patrícia aqui, enfim, mais nova, eu me via como uma pessoa, tipo, boazinha, que aceitava tudo, que me colocava num lugar de... E sim, aí... Bom, Mônica, eu espero que você esteja ouvindo. Eu fui entender que lá na minha família de origem, eu tive que ser a filhinha que não dava trabalho, porque meu irmão já dava muito trabalho. Então, eu engolia muito as coisas e não falava muito. Só que eu não sou realmente mais essa pessoa. E talvez em alguns momentos eu até tenha me tornado essa pessoa meio respostinha fiada. E que eu também não quero ser, porque enfim, eu não tô aqui... Não gostei de ouvir isso, porque eu não acho que é assim que as relações têm que ser pautadas, né? E aí, esse autoconhecimento, né? Se conhecer é isso. Você não fica, mas eu não sou assim, não. Eu não era, agora eu sou. Pode ser que lá na frente eu mude, porque às vezes a gente não está conseguindo. Não estou conseguindo. Eu coloquei, até adicionei ela como moderadora, eu não sei nem direito por quê, mas o convite dela chega para mim, eu aceito e aí... Faz o seguinte, vai ali em cima no base diálogos e pede para chamar, você chama ela. Então, pois tá dizendo cancelar, é como se eu vou convidar. Quem está o convite já tivesse sido feito. Estranha. Que bom. Voltou. Que bom. Obrigada. Desculpe. Eu estava ouvindo o tempo todo, eu estou ouvindo o tempo todo. E tirando a atenção de tentar entrar e não, eu acho que é isso. Assim, o que ficou para mim da sua fala, Patrícia, é essa consciência de que é um processo, como você falou no início, né? É uma consciência de que é um processo que... né, para nós, esse processo, né, já começou há muito tempo. E agora eu fico pensando para quem não começou esse processo, né? E aí eu vou fazer uma metáfora também. Imagina que você está cheio de louça suja na pia, e aí você
sabe que tem que lavar, que você tem que olhar para aquilo, mas não vou olhar. Aí você bota o pano, deixa para o dia seguinte, e que você não consegue, vai acumulando, não quer fazer sozinho, porque tá muito sujo, tá muito feio, tá muito ruim, e a pessoa talvez não vá olhando para esse lugar de se conhecer, de olhar as suas coisas ruins, olhar os seus erros, e às vezes, né, tipo assim, vou chamar alguém para me ajudar aqui a lavar essa louça, porque sozinho tá difícil. Então, às vezes, eu acho que, né, num processo de autoconhecimento, cada um vai ter o seu, cada um vai fazer de um jeito, não existe uma maneira só, não é só com terapia, não é só. Eu acho que são reflexões, você pode ler livros, você pode conversar com pessoas, eu acho que tem muitas maneiras para correr atrás de autoconhecimento. Agora, é um processo perene, difícil, não é simples, não é fácil, mas é muito satisfatório e edificante. Eu acho que faz parte, né, de um desenvolvimento pessoal, e eu acredito que a gente vem nesse mundinho aqui para se desenvolver como pessoas e chegar, né, lá na frente. Estou num lugar melhor do que eu já estive para si próprio, né? Eu queria dar uma sugestão de um testezinho. Uma brincadeira que assim a gente pode, de repente, fazer com a gente mesmo e quem está nos assistindo. Tem uma fala da Sarah Cobb, que é uma terapeuta que trabalha com narrativas em cima das falas, e ela usa muito atrás daquelas falas. E ela faz uma provocação que ela diz assim: tem pessoas que relatam as situações da seguinte maneira: eu estava andando numa estrada, tinha um trilho do trem, me empurraram no trilho do trem, eu não tive nada a ver com aquilo, estou com o pé preso, não sei tirar o pé, não vou poder tirar, não consigo tirar, não foi minha culpa. Eu tenho que gritar por socorro e alguém tem que me tirar do trilho do trem. Essas seriam as pessoas que colocam fora e que têm um baixo autoconhecimento e baixo grau de responsabilidade sobre as coisas. Então, eu acho que quem está o tempo todo se colocando na culpa do mundo, do outro, do vizinho, do meu pai, do meu marido, é uma pessoa que, na verdade, não está se auto-implicando no que acontece. E que, de alguma maneira, joga fora uma solução que tem que vir de dentro, não se vê como responsável daquela situação. O outro tropecei, não olhei o trilho do trem, estou com o dedo preso, vou ter que arrancar aquele dedão dali, nem que eu perca a unha, nem que eu perca o dedão, mas eu tenho que sair, porque o trem está vindo ali e pode não aparecer ninguém para me tirar dali. E eu tenho que encontrar o meu jeito de sair daquela situação. Posso até pedir ajuda, mas eu não posso ficar parada, né, esperando que aquilo vai acontecer, uma mágica, ou me vitimizando e jogando para fora. Então, acho que o autoconhecimento leva a esse estar no mundo que é muito confortável, gente. É muito confortável. É muito leve. Porque você tem protagonismo, você tem potência nas suas escolhas. E se deu errado, caracoles, que droga, né? Furei. Dá uma ressaca, mas eu tenho saída. Eu vou aprender com isso. Eu vou sair desse lugar. Fala, Olivia. Desculpa, entrou uma ligação, posso ter perdido alguma coisa que vocês falaram, mas eu te ouvindo, né, pegar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ué, você mutou. Mutou. Tá entrando a ligação. Ai, meu Deus. Não, o que eu ia dizer só é que você falou, né, Mônica, uma frase forte, eu entendi o contexto teórico, né? Tipo, o indivíduo não existe. Eu queria te perguntar, e aí você trouxe esse exemplo da Sarah Cobb, né? Fui jogada no trilho.
Vou esperar alguém me salvar ou eu salvo a mim mesmo? Né? Fiquei pensando sobre o que já falamos aqui, de fazer cagada, de errar, né? E aí o que faz, né, alguém se sentir vítima, né? E aquele, aí você usou agora uma palavra, né, que você falou da coisa do protagonismo, da solução ter que vir de dentro, né? É encontrar o meu jeito de sair, que aí é que eu acho que entra, não sei, se eu estiver falando bobagem, vocês me cortam e me corrijam. Né? Não tem bobagem aqui, não. Tem... O tal do, né, do indivíduo, né? Assim, da autoria. Eu entendi que a gente é esse amálgama, essa mistura de influências da nossa família, do nosso contexto, das crenças, das emoções, né, que a gente está imerso, né? Esse caldo que a gente está, que fica impregnado na gente, mas ao mesmo tempo você fala de uma solução que tem que vir de dentro, né? De um meu jeito de lidar com aquilo. Aí eu fico pensando, eu sei que cada um, né, que sempre o contexto está inserido, mas às vezes a gente ouve aquelas histórias, né? Ah, irmãos de uma mesma família, que tiveram uma mesma criação, frequentaram as mesmas escolas. Obviamente, gente, eu sei que tem diferenças, mas por que às vezes um tem uma atitude diametralmente oposta à do outro, né? É aí que entra o elemento indivíduo, né? É aí que é na relação com o contexto. Um age de uma forma e outro age de outra forma, né? É essa relação é uma pergunta, na verdade, né? Assim, que eu estou querendo entender. Vou tentar explicar em português, assim, essa questão que eu falo. Por que eu coloquei que, no meu ponto de vista e de várias teorias que me dão sentido às minhas lentes, quer dizer, pelas minhas lentes, né? Porque o tempo todo são as minhas lentes aqui. Porque, de alguma maneira, na hora que a criança nasce, se não tiver um adulto para constituí-la como um ser humano, desde o biológico, ela morre. Ela morre. Então, a criança, ela se constitui, aí criança / ser humano, na relação. É nesse sentido que eu digo, assim, o indivíduo não existe isolado. Se eu não tiver um contexto, né, eu não vou virar um ser humano. Com todo o maltrato, ou bom trato, ou boa comida, má comida, tudo aquilo vai influenciar. Então, é nesse sentido. Então, todos nós nascemos de outros 2 humanos, ou de um humano, pelo menos um, mesmo que seja produção independente, inseminação artificial, mas alguém lá também fez uma parceria com ela, porque se não tiver o espermatozoide de alguém, uma mãe, mesmo produção independente, não vai ter o bebê. Então, tem lá, geneticamente, eu trago ingredientes de outra pessoa. E eu preciso de alguém fora, na hora que eu nasço, que eu chego no mundo, que me diga quem sou eu, que me nomeie, que me pegue no colo. Então, dependendo da minha relação com essa pessoa, que vai ser diferente da relação do meu irmão, porque vocês têm filhos, por mais que a gente queira, a gente reage diferente a cada filho. A gente se conecta diferente a cada filho. E eu acho que, assim, o sentido da individualidade que eu estou trazendo é: eu sou um ser em relação com da onde eu nasci. E essa primeira marca vai me produzir reações em outros sistemas. Foi aí que eu falei da escola, né? A minha diferença que eu constituí na primeira relação de objeto de afeto, que é a minha mãe, eu, meu pai, e essa dupla, né? É que vai fazer com que eu vá responder lá fora, com mais segurança, com menos segurança, com mais medo, com mais impetuosidade. Aí tem todas questões biológicas e questões relacionais. Mas o que eu quis dizer do indivíduo não existe foi nesse sentido. Não sei se ficou claro. Para mim ficou. E complementando você, Mônica, tem, né, os ciclos da vida, a questão dos filhos, né?
como os pais estão na época que ele nasceu, né? Se está com, enfim, com dinheiro, sem dinheiro, bem de saúde, mal de saúde, bem no casamento. Então, tudo isso vai influenciar na personalidade da pessoa, né? Como ela se relaciona com o mundo no momento de vida que ela chegou ali com os cuidadores, né? Com quem começou a cuidar dela. Então, tudo isso eu acredito que vai influenciar, mesmo a educação sendo basalmente a mesma. E aí a gente volta para o autoconhecimento. Né? Se eu consigo entender todo esse panorama, todo esse mapa, né? Da onde eu estou, aonde eu nasci, eu consigo também ressignificar a influência que aquilo tem. Eu posso modificar aquilo, senão seria um determinismo absurdo. Né? Eu, na última live, ou na penúltima, eu já me perdi, acho que foi a que a Olivia perguntou como é que você soube da separação dos meus pais, que eu tive um insight no meio da live, que a informação da minha mãe, de como eu ia ficar, a informação de como é que ela ia se separar do meu pai, a notícia, eu tinha significado de uma maneira, e naquele momento, gente, com 70 e tal, né? Eu ressignifiquei, eu olhei de um outro ângulo. Aquilo, para mim, foi um gol. Eu enxerguei o quanto que aquilo me deu poder. Tô virando terapeuta, hein? Fui atravessada pelo meu viés terapeuta. Até engasguei. Engasgou agora. Olha aí, cheio de sinais. Vamos trabalhar isso aí, Mônica. Marcar outro horário. Vamos falar disso aí que tá difícil de falar, tá difícil de sair, tá entalado na garganta. Isso aí é Bagé, hein? Bagé. Cuidado com o Bagé. Nada contra. Nada contra o Bagé, mas terapia de Bagé não funciona. Mas é isso. Então, a questão é essa, assim, você vai ressignificando relações e vai abrindo recursos, vai descobrindo recursos. Gente, eu não estou vendo... hoje eu estou vendo os comentários. Comentários. Aline deu boa tarde, Carla mandou carinhas de festa pra gente, deve estar concordando com tudo que está sendo dito. É isso, estou atenta aqui. Eu tenho Mas comentem aí, gente. Comentem aqui pra gente, né, entender assim, o que é autoconhecimento. O que para você é autoconhecimento? Você se conhece? A pergunta que vocês fizeram pra gente. Você se conhece? Diz aí pra gente nos comentários. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal também. Se a gente, do nada, assim, de supetão, chegasse assim... Alguém quer entrar na live? Quer falar alguma coisa? Alguém de vocês teria vontade, coragem? Enfim, fica aí. Quem quiser responder, responda. Porque ficou isso no nosso radar. Sobre Aline, olha o comentário da Aline para não perder. Ela disse aqui: eu estou aprendendo a me conhecer a cada dia, pois tudo é uma novidade, pois cheguei na casa dos 40. É isso. É bom também chegar em um certo momento, olhar a trajetória nossa, com o que tem de bom e de ruim, e fazer esse... Mas nem sempre é fácil. Mas vai lá, Patrícia, não quis te interromper. Eu acho a casa dos 40 uma idade ideal para o conhecimento, porque até então, não sei se nem é possível, né? Porque você está ainda descobrindo e fazendo tanta coisa que para você... Mas como falamos, é um eterno processo de mudança, né? Quem entra no meu consultório, eu tenho uma recepção que... Contar para vocês essa história rapidinho. Quando eu montei o consultório, foi meio assim, o sofá da mamãe, o quadro da titia, para fazer o consultório. E eu peguei um quadro empoeirado que tinha na casa da minha mãe, que na
era a minha casa e está lá até hoje. E quando você senta assim, na recepção, tem duas cadeiras de frente para uma parede que tem um pôster, um quadro, que tem a seguinte frase, que é velho, antigo, empoeirado, mas a frase é a seguinte, do Pablo Neruda. Algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, inevitavelmente te encontrarás a ti mesmo. E só essa pode ser a mais feliz ou a mais amarga de suas horas. Tá lá em... Pode repetir? Algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, inevitavelmente te encontrarás a ti mesmo. E só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de suas horas. Não sei se Eu concordo, fiquei com não. um pouco de medo também. Achei uma coisa meio assim, né? Fatalista, assim, né? Dependendo do que eu fizer, é uma coisa tenso. A Nathalie perguntou aqui pra gente. Importante o que cada um entendeu, porque eu entendi assim, em algum momento você vai encontrar com você mesma e essa pode ser a sua melhor hora ou a sua pior, dependendo do que você vai olhar para dentro de si, Mônica, e do que você vai ver. Eu me lembrei de uma conversa. Uma vez eu encontrei um professor, eu era da faculdade ainda, aí um tempo depois de acabar, encontrei com ele numa livraria, ele falou para mim, aí, como estão as coisas, Olivia? Aí eu virei e falei para ele, ainda estou tentando me encontrar, não sei o quê. Ele falou, cuidado, porque você pode procurar encontrar e não gostar do que você encontrar, entendeu? Eu fiquei meio assim, então... Brincadeiras à parte. Olha aqui, a Nathalie perguntou pra gente, existe idade ideal para o autoconhecimento? Boa pergunta. A gente falou aqui de 40 anos, existe idade ideal? Não, quando falou de 40 anos, depois eu voltei e falei, gente, é um processo interno e eterno. Começa e não tem fim. Quanto antes você entender, né? Porque a gente vai, eu acho que se conhecendo o tempo todo, mas quando você tem essa consciência do que está acontecendo, dessa busca e do que você precisa, é eterna, mas não tem. Bom, para mim, respondendo do meu ponto de vista, não existe uma idade melhor ou pior. É um processo uma constante, desde o dia 1. E tem a ver com tomada de consciência. Acho que é isso que a gente está falando, né? É o dia 1 e a gente vai... Acho que, como eu falei no início, a trajetória vai fazendo com que a gente já tenha um acúmulo de experiências, né, de tentativa e erro, que faz com que a gente enxergue, né, a vida e tal, com um pouco mais de distanciamento do que aconteceu lá atrás, do que aconteceu depois. Entender esse processo. Eu acho que a idade, ela traz isso. Quando você tem 20 anos, você está no fogo dos acontecimentos. Quando você está com 40, você já tem uma trajetória para olhar. Ela pode ou não te servir para o autoconhecimento, mas você tem esse acúmulo de experiência, né? E a reflexão e a tomada de consciência dessas experiências é que eu acho que promovem o autoconhecimento. Ó, Bitu comentou aqui, eu chegando aos 80, ainda estou me conhecendo. Bitu comentou. Pois é, eu acho que é isso que eu queria dizer. Duas coisas. Primeiro, que o processo de autoconhecimento não acaba nunca. Em cima dessa fala da Bitu, que eu concordo, não acaba nunca. Né? Então, Nathalie, não tem idade ideal. Não tem idade ideal para o autoconhecimento. Não, é um processo que você... Se você consegue começar na adolescência, é um gol. Se você tem esse espaço, é um gol. Se você não tem ideias limitantes, ideias que não te deixam experimentar e ter curiosidade no sentido de quem sou eu, o que eu gosto, se arriscar minimamente sem perder a aprovação dos seus pais dentro de uma coisa razoável. Então, é todo um contexto. O que eu queria voltar, essa frase do Neruda, quem sou eu para contestar alguma coisa? Deus me livre. Aqui. Ó, a gente tem 1 minutinho, 2, 3 no máximo. É que, inevitavelmente, é que fica essa questão para mim. Eu acho que tem pessoas que nunca chegam no autoconhecimento. O que bateu para mim da frase, Patrícia, é o inevitavelmente.
Eu acho que você Verdade. pode enxergar coisas que não gosta, mas tem pessoas, infelizmente, que não chegam lá. É verdade, concordo. Verdade. É. Fala com É, Neruda. porque eu acho que tem essa coisa que no fim a gente faz aquilo que as pessoas falam, né? Você vê um filme da sua vida nos momentos finais e aí é como se você se deparasse com alguma coisa. Talvez seja Uhum. isso. Talvez até com a própria falta de autoconhecimento. Eu acho que é nesse sentido que esse inevitável alguma coisa Nem ser que você posta vai em se deparar xeque. com o que você não fez, né? Inclusive a própria falta de autoconhecimento, de consciência de si. E eu acho que é aí que está a dureza né, que eu acho que é verdade. Você chega, né? Tomara que no fim da minha vida eu chegue entendendo, compreendendo os porquês de cada escolha, entendendo por que eu, né? E eu fiz o melhor que eu pude, do que uma pessoa que Uhum. talvez no final se depare com, né, assim, tudo foi culpa do outro, eu sou uma vítima, né, é isso, também é uma constatação, né, também é um lugar que se chega inevitavelmente, acho que é nesse sentido que está. Antes da gente terminar, é porque Fecha aí, Paty. tá, eu não vou achar aqui, mas é para responder, não é responder a Nathalie, mas eu tenho eu achei uma carta minha num diário, eu tinha 11 anos, tá lá, 87. E que tá assim: quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Por que existo? 11 anos. Tananã, tananã, tananã. Minha mãe. Eu tenho isso, gente. Minha mãe assim: minha filha, você veio nesse mundo para ser muito amada. Você ama os animais. Você, nananã, você está nesse mundo. É, sei lá, beijos de mamãe. Tipo, ela pegou meu diário, foi lá e acho que ela ficou preocupada com as minhas indagações e eu tinha 11 anos, então já devia estar ali num lugar tentando fazer um autoconhecimento. Gente, quero agradecer aqui Cristi de Castro, né? Gostou, curtiu a live, Nathalie, todo mundo que participou. Nem todo mundo a gente conseguiu, né, comentar, mas é assim mesmo, a gente vai puxando. Ângela também mandou aqui um comentário, né, de quanto mais cedo a gente trabalhar isso, melhor para evitar os enganos. Obrigada pela participação de todo mundo, né, pela presença. Vamos fechar? Obrigada, Paty, Sim. por esse tema também, que foi bom, acho que instigou a gente, valeu. E até quinta-feira que vem, meninas. Isso, mandem para alguém que você acha que pode curtir, ouvir esse papo. Só encaminhar a live, ela vai ficar salva no perfil da Base Diálogos, porque diálogo é a base de tudo. Esse é nosso bordão. E estamos aqui. Muito obrigada. Até quinta que vem, gente. Beijo. Tchau, tchau.